Evangelho de João, capítulo 1. A palavra tornou-se carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos cresçam por meio dele. Ele não era a luz, João Batista, não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Pois a verdadeira luz, que ilumina a todo homem, estava chegando ao mundo. Jesus de Nazaré. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, povo judeu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, ao que crê no seu nome, deu-lhes poder de se tornar filho de Deus. Aos gentios também. Os quais não nasceram do sangue, não de descendência de sangue humano, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, Filho único. João deu testemunho dele e clamou dizendo, João Batista. João deu testemunho dele e clamou dizendo, este é aquele a quem eu disse, o que vem depois de mim, passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Pois todos nós recebemos a sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Pai, Hashem, o Deus unigênito, o Pai, Hashem, Adonai, o Deus unigênito, que está no seio do Pai. Deus seja louvado. O Deus, o Filho unigênito, que está no seio do Pai de Adonai, de Hashem. Esse o deu a conhecer. João Batista nega ser o Cristo. E este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para que lhes perguntasse, quem és tu? Ele, pois, confessou e não negou, sim, confessou, eu não sou o Cristo. Ao que lhe perguntaram, pois que? És tu Elias? Respondeu, não. És tu algum profeta? Não. Disseram-lhes, pois, quem é tu? Quem és tu? Para que podemos dar resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Respondeu ele, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, de Adonai, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, uma religião judaica.
Então eles perguntaram: por que batizas, pois se não és o Cristo, nem Elias, nem profeta? Respondeu-lhe João Batista: eu batizo em água, no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Aquele que vem depois de mim, de quem eu não sou digno de desatar ou desamarrar a correia da sandália. Estas coisas aconteceram em Betânia, além do Jordão, do rio Jordão, onde João estava batizando Jesus, o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João Batista viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: depois de mim vem um varão que passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Eu não o conhecia. Mas para que ele fosse manifestado a Israel, a Jerusalém, é que vim batizando em água. E João Batista deu testemunho dizendo, viu o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar em água, esse me diz: aquele sobre quem vires descer o Espírito Santo, e sobre ele permanecer, esse é que batiza no Espírito Santo. Aleluia. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus, o Mashiach, Messias de Israel, os primeiros discípulos de Jesus. No dia seguinte, João estava outra vez ali com 2 dos seus discípulos. E olhando para Jesus, que passava, disse: eis o Cordeiro de Deus, de Adonai, de Hashem, Messias de Israel. Aqueles 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Voltando-se a Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhe: que buscais? Disseram-lhe eles: Rabi, mestre, onde tu moras? Ou reposas? Ou onde é a tua casa? Respondeu-lhe: vinde vereis. Foram, pois, e viram onde pousava, e passaram o dia com ele. Era cerca da hora 10ª. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram João falar e que seguiram a Jesus. Ele achou primeiro o seu irmão Simão, que é o Pedro, o grande Pedro. Ele achou primeiro o seu irmão e disse, o seu irmão Simão, e disse-lhe: havemos achado o Messias. Falou ao irmão: havemos achado o Messias, que traduzido é o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus, fixando nele o olhar, diz: tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, ou Pedro. Jesus chama Filipe e Natanael. No dia seguinte, Jesus resolveu partir para a Galiléia e, achando a Filipe, disse-lhe: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe achou a Natanael e disse-lhe: acabamos de achar aquele quem escreveram Moisés na lei e os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré,
filho de José, filho de Maria, Nazareno, o Messias de Israel. Perguntou-lhes Natanael: pode haver coisa bem-vinda de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem ver. Jesus, vendo Natanael aproximar-se dele, disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, quando estava debaixo da árvore da figueira. Respondeu-lhe Natanael: mestre, Rabi, tu és o Filho de Deus, o Messias de Israel, o Rei de Israel. Tu és o Rei de Israel. Ao que lhe disse Jesus: por que te diz, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas tu verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, Filho de Deus, Messias de Israel. Paz. Amém, Jesus.